Ainda não vi nenhuma vantagem para fazer alguma coisa, mas tinha uma operação específica que era a operação da Petax. Mas eu também precisava de preço, né? Eu precisava de preço. E aí o mercado ele vem, entrega lá o desvio laranja, né? Que foi justamente ali no desvio laranja que eu fiz a venda. Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Por Trás do Clique, o que que o gráfico não te mostra. Para quem não sabe, ainda é uma série onde eu venho trazer de forma educacional como que um trader profissional aí opera, um trader autônomo, tá? Como é o meu caso. Certo? Então vamos ver o mercado como que ele vai hoje, se a gente tem alguma oportunidade, né? Eu já fiz minhas operações, então vem aqui para fazer esse vídeo, tá certo? Para vocês. Então vamos com sangue nos olhos, faca no dente, porque aqui o trade não é na conversa, é no campo de batalha. Bom, falar rapidamente, né, sobre um contexto do mercado. Qual que é a grande pressão do mercado hoje? A grande pressão está vindo das treasuries longas nos Estados Unidos, né, que é, na verdade, aquele título, né, de dívida norte-americana, que está realmente em pressão, né, as taxas em pressão. O governo americano aumentou, na verdade, dobrou quase o programa de máximo, né, de recompra de títulos dele para poder dar essa sustentação mais micro, né, e tentar segurar um pouco essas taxas. Mas a verdade é que o mercado acaba meio que desconfiando, né, desse tipo de atuação, embora tenha causado alguma movimentação baixistas para as taxas antes, a gente tem hoje já o mercado volta, né, a ficar mais pressionado, né? Ontem já voltou a ficar mais pressionado, justamente porque o mercado entende que isso não é uma questão estrutural, né? Não é uma solução estrutural para a dívida norte-americana. Na verdade, é só uma, vai enxugar um pouquinho de gelo ali, só para dar uma segurada um pouquinho. Então, o mercado continua com essa pressão, né? Essa pressão relacionada às treasuries, e isso acabou meio que colocando foco mesmo, né, do mercado. Enquanto o mercado estava com muito foco na guerra, isso veio para mostrar um pouquinho, mudar um pouquinho de contexto ali, né, de história, do mercado, tá? De narrativa, para falar a verdade. Era esse termo que eu estava tentando usar. Então, a narrativa do mercado, ela dá essa ajustada, tá? Então, vamos lá, a gente vai ter agora um dado aqui que é o PMI da S&P Global nos Estados Unidos, né? O PMI composto, né, a gente vai olhar para serviços e para a indústria também. É, sempre, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ler o dado, eu tenho que postar na nossa comunidade aqui, né? Postar não só o dado, mas um parecer sobre o dado para a gente analisar direitinho. Então, pode ser que eu tenha que cortar vídeo, vou dar uma lida, né, quando sair o dado, que vai ser daqui a 5 minutos. Mas a gente vai entrando nessa dinâmica. Não pode ser que eu corte o vídeo em algum momento, para ficar melhor para você aí assistir. Só um recado, tá? Eu venho colocando aqui um lotinho, né, para que se alinhe muito bem aí a todos vocês que podem estar assistindo. Não só isso, né? Mas eu acho que é importante você sempre começar, né? Ter essa referência de começar com pouquíssimos lotes, até você formar gordura para então começar a aumentar o lote. Sem gordura, eu não acho que seria interessante para você que começa a operar, aumentar esses lotes, tá? Mas o que que eu vou fazer, né? A partir de agora eu vou colocar dois. Por quê? Porque eu tive eu pensei esses dias que e se acontecer uma operação em que eu posso zerar a parte, né? E quero deixar mais uma parte do lote aí no mercado. Então, é, eu coloquei aqui dois lotes para que eu possa, né, fazer isso se eventualmente acontecer uma operação que eu possa fazer isso, tá? Vamos lá, falta um minuto para o dado. Faltando um minutinho para o dado, a grande questão aqui para esse dado é que se o mercado ele vier com uma forte atividade para o PMI, né? Que na verdade ele é um indicador um pouco preditivo, né? Ele não é um indicador no retrovisor. É, isso traz, né, muito provavelmente alguma pressão um pouco maior, inclusive aí para as treasuries americanas, por conta
da pressão, né, que pode surgir no Fed. Não é tão intenso, porque a gente teve outros dados bastante importantes que vieram, na verdade, abaixo do esperado. E se vier abaixo do esperado, a gente tem um dado que corrobora aí com os outros dados e alivia um pouco essa pressão no Fed de não ter que piorar, né? Ou, na verdade, deixar mais dura a política monetária, que seria um pouco ruim para os ativos de risco, mas provavelmente teria que haver contratado, né? O operador contratar hedge, que seria a compra de dólar. Tá? O mercado sai com o industrial abaixo do esperado, mas o de serviços, que ele é um problema, ele sai bem impressionado, tá? Agora a gente vai observar, tentar olhar o dado um pouquinho mais de perto. Bom, o PMI então traz a indústria desacelerando e os serviços mais pressionados, né? É uma leitura de desaceleração menos robusta, né, do que os dados anteriores. Então a gente tem aí um dado que ele não corrobora muito com o fato do Fed ter que cortar juros, por exemplo, né? É, mas em contrapartida, né, o contrapeso desse dado é que os preços eles melhoraram na margem, ou seja, a inflação, que é aquilo que importa, né, hoje, melhorou na margem, né? Então, embora o dado ele veio num headline um pouco mais forte, é, essa informação dos preços pode ser uma informação um pouquinho mais relevante. Então vamos olhar para o mercado, né, ver como que ele reage a esse tipo de informação, né? E ver como que, inclusive, né, se esse é um dado que vai aparentemente dar alguma movimentação e depois simplesmente é ignorado, né? Porque é um dado que ele não traz tanto contexto para todo o resto, né? Mas enfim, é alguma coisa. Isso não muda o fato da gente ter a pressão ali nas treasuries, que é aquilo que eu estava falando antes, né? Então, o mercado pode facilmente, rapidamente olhar para o dado, né, causar alguma volatilidade e depois olhar de novo para o contexto mais importante. Muitas vezes isso que acontece, que talvez você fique um pouco perdido na hora que sai um dado. Às vezes você olha só para aquele dado e você esquece a narrativa que ela facilmente volta, né, para a narrativa principal do mercado depois de uma vol causada pelo dado. Então a gente precisa ficar bastante atento, né, a esse tipo de movimentação. Então vamos ver se a gente acha aqui alguma operaçãozinha boa para a gente, certo? O que que eu sei, né, antes, lógico que eu já operei, né, e estou vendo o mercado, ele tem uma defesa aqui, tá? Tem alguém aqui defendendo essa casa dos 90 e também tem alguém defendendo essa casa dos 82 aqui, 80. Então, assim, a gente precisa identificar um pouco qual que é a pegada aqui e se a gente pode ter alguma vantagem em algum momento para que a gente possa operar e ter uma boa perspectiva de lucro na operação, né? Então vamos olhando, lendo aqui, né? Vamos ver o que acontece. Detalhe importante, tá? As PETACs, elas estão trazendo um fluxo um pouco mais vendedor, né? Então, na PETACs, na verdade, uns 15 minutos antes da PETACs, ele já começa a entrar um fluxo um pouco mais vendedor do mercado, aqui, né, no dólar, trazendo o preço um pouquinho para uma faixa melhor. Mas esquecendo de comentar, né? Mas às vezes, né, você pode estar entrando nesse vídeo pela primeira vez, para essa série de vídeos pela primeira vez. Então aqui esse desvio laranja aqui, plotado aqui no Superdom, né? Esses dois desvios laranja, esse verde, e a gente tem um vermelho aqui e até um azul mais para baixo, um vermelho e um azul mais para cima. Na verdade é um indicador que eu tenho, que eu mesmo desenvolvi, e que me mostra um pouco da volatilidade, né, do mercado, no sentido de que ele pode me dar algum preço menos arriscado para eu operar. Então, assim, de uma forma muito simplista que eu vou explicar, obviamente não é só isso, mas de uma forma muito simplista, né, eu deveria operar, né, atuar dentro
dessa faixa laranja. Se ele está aqui muito próximo, né, da faixa vermelha, ele é muito ruim para eu começar a vender aqui, né? Isso olhando para uma dinâmica curta, tá? Uma dinâmica de extremo curto prazo. Porque estatisticamente ele já está com o preço um pouquinho mais esticado, ele tem mais probabilidade de dar uma respirada e vai me deixar um pouco mais pressionado. Desculpa. Então, eu tenho que operar mais nessas áreas aqui, que são melhores aqui para que a gente possa trazer ter mais oportunidade no sentido de ganhos melhores do que os riscos que eu estou correndo, né? Então é isso. Então, por exemplo, aqui ele já passou, né? Já passou desse indicador aqui, né, do desvio laranja. Eu já fico mais. É mais difícil de eu querer começar a clicar a venda aqui, tá? Não que o mercado não pode simplesmente desmoronar, né? Isso pode acontecer naturalmente. Mas a questão é que estatisticamente fica um preço um tanto ruim para eu vender, tá? Eu prefiro esperar voltar um pouco, né? Mesmo que o mercado caia, depois ele volte, acabe o laranja sendo esse mesmo preço. Seria melhor se eu quisesse vender, né? No caso de eu querer vender. Pode ser que eu não queira vender simplesmente, né? Como eu falei, né? O mercado ele defende ele defendia essa faixa aqui, 80, 82, e na casa dos 90 aqui, na venda, né? É, Mas com esse saldo vendedor, junto com talvez os preços do PMI aí, o mercado deu uma entregadinha, né? Mas vamos ver, ele pode facilmente retomar. Então a gente precisa primeiro observar qual que é essa dinâmica micro do mercado, tentar entender o que está em jogo aqui, se é só essa vol que começa por causa do dado, e depois a gente tem um mercado um pouco mais voltado para esse contexto, né, geral ali, essa narrativa. Então precisa tomar muito cuidado, tá? Não é porque ele simplesmente caiu ali, ele venceu um pouquinho esse preço, né, que era a faixa mais de defesa que você vai entrar simplesmente vendido por causa disso, tá? Não é assim, não é um fator plausível para que você possa começar uma operação. Mas vamos continuar observando aí o mercado, vamos ver se sem essa petaques, né, como que o mercado evolui. Se o comprador volta, né, a defender, se ele tem alguma vantagem, se ele dá alguma vantagem para gente, ou não, né? Já era, já foi. O que significa que as pessoas, né, os agentes, na verdade, mais day trade, né, que comprou ali nessa faixa, vai ter que dar uma estopadinha, né? Enquanto isso, a gente só de boa aqui. Lógico que o mercado aqui, né? Você vê juros batendo razoavelmente bem. A gente tem aqui dólar para baixo, né? E a gente tem um apetite a risco aqui para o Brasil, tá? O que justifica aí a queda do dólar, né? O mercado aqui, ele deu uma mudada de dinâmica, né? Depois que saiu o dado. Vamos ver agora sem o fluxo da Petax, né? Se o mercado tenta retomar isso daí, ou se simplesmente volta, né, para aquela narrativa que eu tinha falado antes. Por enquanto não tem muito o que fazer, né? Tem um ensinamento muito importante aqui, tá? O fato do mercado ter descido, né, daqueles 7,9 ter vindo aqui para 7,2, ah, pode gerar a sensação para algumas pessoas de que, aliás, eu acho que para a maioria dos traders isso acontece, pelo jeito, de que você perdeu uma oportunidade de ter vendido, né? E poderia estar ganhando dinheiro. E, na verdade, o fato do mercado ter descido aqui não significa exatamente que era uma oportunidade, né? Que existia alguma vantagem para você, que você pudesse escolher, na verdade, assumir um risco um pouco mais importante. Então, o mercado ele pode eventualmente ir muito para um lado, muito para o outro, e não necessariamente isso era alguma oportunidade real para você assumindo determinado risco, tá? Então, o importante aqui é a gente raciocinar, né? A gente observar, a gente visualizar de que operar e você ganhar dinheiro com isso não é necessariamente ah, você estar participando de movimentos. Mas você ter resultados ao longo do tempo em que você se posiciona em mercados, né, em posições, na verdade, em que existe uma vantagem
que possa justificar o risco que você está correndo. Então pode ser que o mercado possa, né, atuar em grande volatilidade e você não ter feito nada. Né? E tá tudo bem, porque não é isso que justifica o seu ganho de longo prazo. O que justifica o seu ganho de longo prazo é você estar sempre atuando com essas oportunidades, né? Com alguma vantagem e gerenciando seu risco matematicamente. Então, ao longo do tempo, isso vai fazer você ganhar dinheiro. Não é a movimentação do mercado de um dia, tá? Ou você acreditar que deveria estar participando de uma movimentação. Então, o que que acontece naquele momento, né? Você pode ter pensado, poxa vida, o mercado estava assim, eu poderia ter vendido aqui, estava ganhando dinheiro, eu não participei, eu devia ter participado, o mercado vai cair mais, então tem que entrar agora. Isso é extremamente nocivo aí para o seu desempenho no longo prazo, tá? Porque não é assim, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Ela continua, né, em forte apetite aqui. É lógico, né, como eu falei, né, tinha muito provavelmente os day traders tiveram que estopar aqui para baixo, tá? Como eu falei, né, como a gente está muito longe aqui do desvio laranja, não tenho nem o que pensar sobre vendas, né? Não dá para eu vender nada aqui, tá? Não nesse preço. Eu preciso de um preço melhor, né? Isso eu tô falando, eu preciso de um preço melhor, mas não significa que eu realmente quero vender, tá? Ainda não quero. A minha única observação pontual é que é aquela observação que eu disse sobre a Petax. A Petax, ela está historicamente entrando com venda, com fluxo de venda. Então, dependendo do preço, né? ah, uns 15 minutos antes, ela começa a entrar um fluxo de venda. Então, dependendo do preço, pode ser que eu tenha ah, uma boa oportunidade, talvez, de pegar exclusivamente um fluxo de Petax, tá? Não necessariamente que eu esteja achando que o dólar vai cair mais, tá? Ou que eu tenho que vender. Eu tô até pensando, tá? Na venda pro fluxo de Petax, eu só queria que ele desse um pouquinho mais de preço, né? E aproveitar que o dólar, na verdade, no geral, ele deu uma voltada, né? Queria ver se entrasse algum fluxo de correlação que me desse algum preço um pouquinho melhor. Se não der, tudo bem, né? Vai sem mim. Eu vou fazer essa venda aqui, tá? Só olhando para fluxo de petaques mesmo, ok? Não é nada que eu esteja realmente achando que o mercado vá para baixo. Inclusive, o mercado ele começa, a dólar geral, a ficar um pouco mais complicado, né? De você avaliar. Mas enfim, né? Vou usar só a questão da petax, tá? Fluxo de petax para fazer essa operação, ok? I am waiting for a bus at the end of the night. Tá, eu vim posicionando bastante lote comprador, né? Indo contra aí nossa posição, tá vendo? Ele não só compra, como ele renova os lotes aqui. Que significa que tá, tá pressionando a nossa posição aí, tá? Under street lamp, red face flame by the light. I'm going away. Só deixar o stop de proteção, né? Que eu sempre falo para deixar pelo menos um stop de proteção, caso exista alguma notícia, alguma coisa que vá fazer esse mercado subir de uma forma, né, imediata e é, você não tenha habilidade para zerar logo, né? Então sempre deixa um de proteção. Não significa exatamente que vai ser o lugar do stop, mas é sempre bom deixar para caso isso ocorra, né? And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere. Paciência é uma variável importante para quem opera, né? Então é preciso você ter paciência para agir tecnicamente, né? E não
nessa impulsividade que vai deixando você ganhando menos, perdendo mais, operando onde não tem operação, onde você não tem vantagem mesmo, né? Então é bem complicado. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. Ainda aguardo tal fluxo de Petax. Ele parcialmente aparece, né? Mas eu gostaria de ver um fluxo maior, né? I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Porque a situação é bem simples, tá? Se, né, entrar na janela e não aparecer o fluxo, eu vou ter que queimar, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Entra na janela, o fluxo não tá aparecendo, eu vou ter que queimar, isso, obviamente, se ainda tiver a posição. Tem uma coisa jogando contra, né? O DXY ele tá dando uma piorada enquanto a gente tem tava 1,90, né? O apetite aqui. Isso joga contra, né? A nossa posição aí, né? Vai adicionando mais risco, né? And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. Bom, agora entrou o meio-dia, a gente está com um problema, né? O mercado começa a devolver um pouco. E eu que espero o quê? Espero que agora tenha que entrar algum fluxo, né? Se não entrar o fluxo, eu vou ter que queimar a operação, tá? Porque é justamente esse é o maior momento onde eu tenho que ter alguma coisa a favor. O principal momento, né? E se ele não aparece, eu vou ter que queimar, tá? O mercado não está devolvendo mais aquele mesmo fluxo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou provavelmente queimar aqui, tá? Só vou esperar isso aqui acontecer. Ele vem para 81, vamos ver. Volta para 77, 78 e alguém bateu ali, ó. 80, 81. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ver se esse movimento ele continua ou se ele acaba. Continuou ali, entrou a fluxo, ok. Esse fluxo da XP é um fluxo que eu estava esperando de forma um pouquinho mais carinhosa, né? Mercado já voltando, né? Um pouquinho chato, né? Chato, o que que eu vou fazer? Por causa dessa resiliência, é só Petax que eu quero, daqui a pouco passa, aí esse fluxo vai embora, então eu vou queimar esse aqui, né? O BTG foi mais rápido que eu. Aí. E chega aí, né? Faz a operação ela não foi muito tão vantajosa quando era esperado, mas até aí tudo bem, né? O que acontece é que a gente tem que observar o mercado e fazer ele responder determinadas perguntas, né? E conforme ele vai respondendo, você tem que decidir, né, o que que você faz. Então, assim, quando eu olho para isso, se eu olhar para o custo-benefício marginal assimétrico, né, não foi lá a grande coisa. Mas o fato é que eu agi exclusivamente com relação a um fluxo de petax que eu estava esperando vir. O fluxo realmente acabou aparecendo, né? Eu esperava que ele fosse, que ele viesse um pouquinho antes. E isso facilitaria mais uma, uma movimentação um pouquinho mais intensa, né? Como foi só exatamente por causa do fluxo de Petax e não por causa de algum outro motivo, eu preferi.
zerar aí, né, muito próximo, você vê que já deu a janela, daqui a, né, 2 minutos passa e é a operação que eu deveria ter feito. O mercado voltou ali, né, ele tá meio que, ele vem para 80, volta ali para 70, é um mercado em apetite. Pode ser que o mercado simplesmente enfie um monte agora, aí, inclusive começa a dar uma acelerada, né? Então isso facilita um pouquinho. A gente vê uma diminuição aqui. ah, Se isso continuar, né, no dólar index, muito provavelmente a gente tem mais correlação para baixo. Mas o fato é que a operação que eu tinha que fazer era essa, né? Não importa se o mercado vai cair a 5,100, não importa. A questão é que era justamente por causa dessa movimentação que eu entrei no mercado. O mercado demorou um pouquinho para entrar o fluxo real. Vi que eu quase zerei ali um pouco antes, só não zerei porque o mercado começou a avançar para apetite mais grosso de novo. Então eu esperei alguns segundos, né, para poder zerar. O mercado entra com fluxo de venda. E mesmo assim, ele já entregou, né, um fluxo, pode até ser que tenha mais, mas ele já entregou o fluxo muito próximo do horário, então preferi já fazer a zerada, tá certo? Então vamos resumir o que que aconteceu aqui, né? A gente tem um mercado que ele vinha de um comprador mais resiliente, né? Quando saiu o dado do PMI, o mercado mudou um pouquinho a dinâmica, e acabou ah, entrando mais vendedor, né? E desde da primeira Petax, o que acontece? A gente observa que existe um fluxo de venda, né, na Petax. Então, isso é bastante importante, né? Porque embora a gente tivesse algum preço, não foi, não vi vantagem ali para a gente entrar vendido em determinado momento. O mercado caiu, mas essa é a questão. Você não é uma questão de você entrar vendido simplesmente ah, achando que, na verdade, se você não entrar, você perdeu a oportunidade. Você precisa de alguma vantagem, né? Você precisa de uma vantagem que te dê mais segurança, você precisa de uma proteção para sua posição. Eu não vi uma proteção muito boa para minha posição. Então, não entrei vendido. E é o que eu falei, né? Pode ir a 5 e 100, vai sem mim. A grande questão é que o mercado bateu, beleza, tudo bem. Ainda não vi nenhuma vantagem para fazer alguma coisa, mas tinha uma operação específica que era a operação da Petax. Mas eu também precisava de preço, né? Eu precisava de preço. E aí o mercado ele vem, entrega lá o desvio laranja, né? Que foi justamente ali no desvio laranja que eu fiz a venda desse indicador. E ele entrega, né, é, esse preço, entra vendido, né, entra em vendido, o mercado demorou, né, para entrar venda. Na verdade, o que aconteceu antes, entrou um fluxo comprador ali, né, renovando o lote do Itaú, e de alguém pelo Itaú, tá? Não é do Itaú em si. Então é muito importante deixar isso muito bem visível para vocês. O fato de entrar um determinado lote para uma corretora não significa que todo mundo é o mesmo lote, tá? Um monte de operador vai operar ali pelo Itaú, vai operar por várias pontas. Então não tem como você falar que um agente é outro. De fora, mesmo que você tiver, você nem sabe qual que é a exposição do cara de fato. Ele pode estar fazendo alguma estruturada, contratando algum hedge, alguma coisa. Então, não tem como você saber, né? Inclusive, é motivado por opções. Então, o que que a gente tem, né, de visualização dessa operação? Era Petax, entrou preço, né? Deu preço, entrou vendido. Demorou um pouco para entrar o fluxo que estava esperando. Eu esperei até que quase, né? Eu já estava meio que desistindo da entrada do fluxo. O mercado foi lá e pum, me entregou esse fluxo. Ah, e aí, deu para fazer uma operação no lucro. Não foi um lucro, né? Uma quantidade de pontos muito razoável. Mas fato é que eu já estava, né, num preço mais, num preço não, num tempo, né, num horário um pouquinho mais próximo que podia passar já, na verdade não passar, mas dar
a informação da janela da Petax. Então, achei melhor já fazer a zerada ali, tá? Então, basicamente isso. A gente tem uma operação ah, no lucro de uma situação específica. E é isso. Então, não esquece nunca, né? Clica no like, se inscreva no canal para que você possa ser notificado sobre cada vídeo aqui que eu trouxer que ajuda você no seu operacional, para operar principalmente dólar, né? Mas ah, em geral, né? Dá para você buscar bastante informações aí para operar qualquer coisa. Mas fato é que a gente traz essa série como um fator educacional aí para vocês mostrar que o mercado ele é possível de você fazer dinheiro, mas é muito complicado se você acredita que o mercado é simplesmente uma técnica, né? E não é. O mercado é mercado. O mercado é um monte de gente ali disputando preço sobre alguma coisa que quer comprar ou quer vender. É justamente isso. Então, não é plausível que você ache que o mercado é simplesmente, mesmo que seja um gráfico, né? Por isso que essa série é por trás do clique, o que que o gráfico não te mostra. Porque tem coisa que o gráfico não vai te mostrar. Tem muita coisa que vai mostrar, mas tem coisa que não, né? Então, o gráfico é muito importante para ele informar para a gente algumas variáveis que são realmente importantes, mas ele não é o mercado, né? Não é o mercado em si. Então, espero que tenha gostado. A gente se vê aí na próxima. Tá certo? Tchau, tchau.